Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Amém? Hoje eu quero convidar você a acompanhar o texto que está em 1 Samuel, no capítulo 13, a partir do verso 5. E o texto diz assim: Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerras, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gigal, e os soldados que estavam com eles tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gigal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me holocaustos e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu os holocaustos. Quando terminou de oferecê-los, Samuel chegou e foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gigal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Então, olha que tremendo esse texto. Esse texto nos mostra quem realmente é Saul. Saul, um homem que é desesperado, que não tem fé e que não tem, por ele não ter fé, ele tem sequer o poder de convencimento para com aqueles que estão com ele. Então, assim, esse texto aqui nos fala que depois de uma vitória, inclusive que Jonatas, filho de Saul, tinha vencido os filisteus se levantaram, furiosos e bem armados contra Saul. E aqui a gente vê uma coisa. Sempre acontece isso quando temos vitórias ou quando temos trilhados caminhos de bênção, caminhos assim de conquistas, que temos alcançado alvos que desejamos, o inimigo se levanta. Então tem uma área que ele fica furioso, ele fala: é aqui. E o inimigo ele nunca se levanta assim como se não quisesse nada ou sem um objetivo de verdadeiramente destruir. O inimigo, ele não se levanta para fazer gracinha, ele se levanta para destruir. O inimigo, ele não se levanta para te causar medo, ele se levanta para te destruir. Porém, ele é, a Bíblia fala, como um leão que ruge. Porém, ele só ruge. O desejo dele é te destruir, o desejo dele é acabar com a sua vida, mas ele não tem esse poder e essa autoridade. E é isso que Saul nunca conseguiu entender na vida dele. Que quem o tinha escolhido, que quem o tinha chamado era Deus. Deus não olhou para as circunstâncias, Deus não olhou para a família, Deus não olhou para nada, Deus simplesmente escolheu Saul para ser o rei de Israel. E os filisteus sempre foram inimigos de Israel. Porém, a gente vê aqui um Saul que não consegue compreender o mistério e o poder de Deus. E quantas vezes nós estamos assim? Somos escolhidos, somos chamados, e o chamado de Deus nas nossas vidas vem juntamente com o levantar e a fúria de Satanás para combater, para destruir esse chamado. Mas isso não quer dizer que você não é vitorioso e que você não é vitoriosa. Então, naquele momento de pressão, de aflição, as lutas estão acontecendo, meus soldados estão indo embora, e agora? E agora que Saul fala para Samuel assim: você não veio, eu nem tinha orado, então eu já tinha que fazer um holocausto, eu já tinha que fazer um sacrifício. Quer dizer, no momento que mais estava apertando a situação, ao contrário de Davi, que sempre, constantemente, não deixava de elevar o clamor dele, o pedido dele ao Senhor, Saul escolheu o caminho da desobediência. Não esperar por Samuel. Nossa, mas eu esperei 7 dias e você não veio.
Saul não esperou nem o 8º dia para dizer assim, não, Samuel realmente ele não apareceu no dia que ele prometeu. Deu 7 dias, a situação apertou, o que ele fez? Vai ser agora mesmo, Samuel não chegou. Samuel falou que viria no 7º dia, Samuel não deu o horário. E a mesma coisa com Deus. Deus ele promete para mim e para você que ele vai nos fazer vitorioso e que ele vai operar os milagres dele na nossa vida, que ele tem promessa e que elas vão se cumprir. Ele não estipulou o horário. Então, se você está aí desesperado, se você está aí numa inquietação, pronta para tomar uma decisão precipitada, uma decisão que você no fundo sabe que não está segundo o coração de Deus, eu quero te dizer nessa manhã, acalma o seu coração e espera mais um pouco, porque se Deus prometeu, Ele está chegando. Não tome decisões precipitadas, porque na hora que você tomar a sua decisão e não tiver mais como voltar, o Senhor vai te mostrar que Ele tinha uma resposta para você. Só que aí você não vai poder usufruir do que Deus tinha para você. Esse texto ele é muito sério. Esse texto ele é muito forte. Samuel fala, se você tivesse obedecido a palavra de Deus, você teria estabelecido o teu reino para sempre. A nossa obediência a Deus, ela define situações na nossa vida para sempre. Saul, conforme o texto passa, ele teve vitórias, ele conquistou muitas coisas ainda, mas ele não teve o seu reino para sempre. Ele sequer teve a chance de ter os seus filhos, a sua geração, no reinado dele. Então escolha esperar. Mas a situação está desesperadora, está caindo, está desmontando. Você viu aqui? Os filisteus estavam totalmente desarmados. Samuel chega numa tranquilidade. Ai, Saul, o que você está fazendo? Sabe por quê? Porque nós que somos cristãos, nós que buscamos a palavra, nós que oramos, nós vemos as coisas acontecerem. Algumas vezes a gente coloca a mão na cabeça e fala, meu pai, onde isso vai parar? Da aflição, da tristeza, dá. Mas a gente sabe que o problema, por pior e mais difícil que seja, eu jamais vou conseguir solucioná-lo como o Senhor. Porque a minha visão, ela é limitada, ela é no hoje e no agora, como a de Saul. Saul, ele viu os inimigos e viu que ele estava ficando sozinho sem os soldados. Mas ele não viu que Deus o amava e que Deus tinha um propósito com aquilo. Não perca a sua bênção pelo que você vê. Eu não vejo meu casamento, ele não chegou. Cuidado. Às vezes você vai escolher um marido ou uma esposa que você vai casar logo, porque você está com pressa, porque o momento te exige, porque as circunstâncias às vezes te exigem, você está sozinho até hoje, e você não vai ter um casamento feliz e nem estabelecido para sempre no reino de Deus. Cuidado. Nossa, mas eu estou muito endividada. Se eu não fizer isso agora, cuidado. Talvez você está muito endividada agora, não tem muitas possibilidades. Mas se você esperar no Senhor, Ele vai te trazer uma resposta, Ele vai te trazer um meio, Ele vai te trazer uma saída. E você vai conseguir eliminar com essas coisas. Mas se você for fazer mais dívidas, talvez você se entre em uma dívida que você jamais consiga sair. Então tome cuidado. Nossas decisões, elas precisam ser apresentadas diante do altar de Deus e precisam ter a resposta de Deus. Esse texto aqui nos ensina uma coisa muito importante. Nunca tome uma decisão quando você estiver no meio de opressões, no meio de apertos, no meio de, aflições. Não faça isso. As pressões, as aflições, os apertos servem para nos aproximar de Deus. Porque é nesse momento que eu chego diante de Deus e falo, Deus, eu não estou vendo. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, estão vindo contra mim. Senhor, está muito difícil. Senhor, me ajuda. E é nesse momento que o Senhor, ele se levanta do trono dele e fala, filho, nessa batalha é eu que vou tomar a frente. Então escolha confiar, escolha esperar, escolha estabelecer a tua vida, os teus sonhos para sempre nos propósitos de Deus, porque Ele tem vitória sem tamanho para você. Amém? Que você tenha um dia abençoado. Ore ao Senhor antes de fazer sacrifícios. Não seja tolo.
Não seja bobo, não seja precipitado. Ah, mas as circunstâncias. Deus, Ele é maior do que elas. Não faça sacrifícios, faça orações. Que Deus te abençoe. Amém?